Apoio Cultural. Grupo Joia. Seu grupo, sua moda. Grupo Santa Casa Saúde. Seu bem-estar em todos os nossos planos. Alô, telespectador da TV Barretos. Seja bem-vindo ao programa Quero Saber. O programa Quero Saber é feito com muito carinho para o seu conhecimento e entretenimento. Esta é a proposta de nosso programa. Primeiramente, vamos abrir espaços aos nossos apoiadores culturais e, posteriormente, apresentaremos o nosso convidado de hoje. Grupo Joia, Coleção Verão 2014. Cuide de dar carinho para sua família, de conhecer novos horizontes, de realizar seus sonhos, de construir a sua história. Que da sua saúde e de sua família, nós cuidamos. Grupo Santa Casa Saúde, o único com hospital próprio em Barretos e região. Seu bem-estar em todos os nossos planos. Hoje nós temos o imenso prazer de apresentar no programa o juiz substituto da Vara do Trabalho de Barretos, Dr. Renato Ferreira Franco, que gentilmente aceitou o nosso convite para falarmos sobre um dos direitos mais importantes na vida das pessoas, que é o direito do trabalho. O direito do trabalho regula as relações jurídicas entre trabalhador e empregador. Quando essas relações estiverem ameaçadas, dá-se a chamada reclamação trabalhista para dirimir, através desse processo, o direito de um e o direito de outro. Vamos então, neste programa, através de uma autoridade competente, como é o juiz do trabalho, focar os mais variados assuntos sobre esse importante direito da nossa justiça. Dr. Renato Ferreira Franco, prazer muito grande recebê-lo no programa Quero Saber de hoje. É igualmente um grande prazer estar presente aqui na TV Barretos, perante a população de Barretos, que me acolheu há já mais de um ano, que atuo de maneira fixa nesta cidade. Já tinha vindo antes, substituindo colegas que atuavam aqui na Vara do Trabalho, e desde novembro do ano passado eu assumi a função de juiz auxiliar fixo. Continuo sendo um juiz substituto, só que na função de auxiliar fixo da doutora Daniela Renata, que é a juíza titular de Barretos. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui e de expor as funções institucionais da Justiça do Trabalho e do trabalho que nós tentamos fazer em prol da sociedade barretense. Doutor Renato, além da gente conversar muito sobre o direito do trabalho, que nós vamos, a partir deste programa, a partir deste momento, queremos saber um pouquinho da sua vida. O senhor é de onde? Eu sou de Nova Granada. Nova Granada? Pertinho ali de Rio Preto, né? Isso, uma pequena cidade próxima a São José do Rio Preto, no qual eu fui criado, meus familiares vivem até hoje. De lá eu fiquei um tempo estudando em São Carlos, onde eu tive a minha primeira formação. Vamos parar um pouquinho em Nova Granada. O senhor fez o curso primário e colegial em Nova Granada? Curso primário, e hoje tudo é fundamental. Tudo é fundamental, né? Exatamente. Naquela nossa época... Fiz até o que se chamava a 8ª série em Nova Granada, escola pública, Sim. que era o que tinha disponível lá na época, né? O colegial eu já fiz em São José do Rio Preto. E de lá eu fui fazer engenharia na USP de São Carlos. Ah, foi fazer engenharia? Isso, que é a minha formação originária. Era a sua vocação ser engenheiro, então, no começo? Não se vocação sabe, né? Eu não sei. Não sabe, né? Tanto que eu estou aqui hoje, mas o fato é que, na época, era... Tinha vontade, tinha gosto pela engenharia. Era o caminho que me aparecia como o normal, pelas facilidades que eu tinha na escola, com essa questão de cálculos e coisa do tipo. Na época era assim, né? Se você era bom em biologia, você fazia medicina. Medicina, é verdade. Se você escrevia bem, você ia para o direito. Isso. E se você fazia conta bem, você ia para a engenharia. Não tinha tanta opção. É isso mesmo. Realmente é essa. Isso mesmo. E cheguei a concluir o curso lá,
atuei como engenheiro durante quase 10 anos. Nossa. E durante esse período é que começou a surgir o interesse por fazer um curso de Direito, até porque eu me deparava com muitos problemas na condução do meu trabalho de engenharia. Sim. Alguns problemas jurídicos, né? Importantes. Jurídicos, né? Desde como fazer a incorporação de um imóvel para construir um edifício, os contratos com os adquirentes desse edifício, as relações trabalhistas com os empregados. Aí o senhor começou a tomar gosto pelo direito, então? E eu comecei a perceber que aquilo era fundamental, né, para o exercício de qualquer atividade. Foi quando eu me decidi a fazer uma faculdade de Direito. E aí eu ingressei. E exercendo a engenharia e fazendo direito? Exercendo a engenharia. Fiz um curso noturno em São José do Rio Preto, na atual UNIRP, na época chamava FIRP, né, Faculdades Integradas Rio Pretense. E durante o curso, aí sim, eu percebi que o seu caminho seria o meu caminho estava a magistratura do trabalho. Não. Iria ser advogado trabalhista, então? Também não. Também não? Não. Eu praticamente, durante o curso, eu encerrei minhas atividades como engenheiro, ainda durante o curso. Ah, durante o curso? Exatamente. Comecei a estagiar no escritório de advocacia e comecei a atuar na área civil. Eu tive um escritório em São José do Rio Preto, que chegou a ter também, tive um escritório em São Paulo, que era uma espécie de filial de São José do Rio Preto, por 10 anos. O senhor é novo, doutor, já foi engenheiro muitos anos, se formou em engenharia, se formou ainda por 10 anos, trabalhou como engenheiro por 10 anos. O senhor parece novo, né? 45 anos, Ué, mas dá para fazer bastante coisa. Gente... Né? É que eu me formei com engenharia com 21 anos. Ah, então é isso, porque tanta coisa que já fez até hoje. E aí, depois desse tempo de advocacia, é que chegou num dado momento da minha vida, onde aí eu me casei, estabilizei, estava pensando em ter filhos e tal, que realmente a ideia da magistratura começou a surgir com mais intensidade, que foi quando eu resolvi prestar o concurso e consegui ingressar na 2ª região. E só prestou concurso para juiz do trabalho, né? Sim, sim. Isso por razões bem específicas, porque como eu atuava nas 3 justiças, né, eu era advogado civil, trabalhista, e tinha alguma coisa também que fazia na Justiça Federal. Eu percebia que dos 3 ramos do judiciário, sem qualquer demérito aos demais, mas era que tinha uma estrutura que permitia oferecer uma resposta mais pronta ao mais anseio imediata, do jurisdicionado. É porque o processo trabalhista é bem mais rápido, É bem né? mais célere, é bem mais rápido. E a própria estrutura da Justiça do Trabalho, apesar das deficiências que ainda tem e são graves, ela é melhor do que a das outras justiças. Efetivamente, ela é melhor. A Justiça do Trabalho está melhor estruturada, em termos de quantidade de juízes, de quantidade de servidores e tal. E dá uma resposta mais rápida também, né? Não, mas eu não sei os instrumentos que a Justiça do Trabalho tem. É uma série, uma conjunção de fatores estruturais, né, no sentido da instituição em si, e da própria legislação do processual do trabalho, que as partes têm muito menos recursos à disposição no processo, né, e isso acaba levando a um resultado mais célere e efetivo. E quando apresenta um recurso também, as custas são muito altas, né, para você recorrer para a instância superior, né? Mas eu não sei até que ponto isso desestimula, porque na realidade a quantidade de recursos é muito grande ainda. Ainda é muito grande, né? E o objetivo do depósito recursal não é esse, né, de desestimular, mas é de oferecer realmente uma garantia prévia para a futura execução do processo, né? Não tem exatamente esse foco. Que é o desestímulo de apresentar ele o recurso? Acaba tendo o efeito colateral de ser um desestímulo. Mas eu acho que não é essa a principal razão da existência do Instituto do Depósito Recursal. Sim. Porque se nós formos analisar estatisticamente, o valor das condenações na Justiça do Trabalho, na média, acaba sendo inferior ao depósito recursal. Sim. Então, isso garante que, terminada o trâmite do recurso, o valor para o pagamento do trabalhador já está no processo disponível. Já está disponível, né? Ainda que se depois falte alguma coisa que se tenha que cobrar do empregador,
ele já tem uma resposta pronta ali com a liberação do depósito recursal. Pelo menos alguma coisa estará depositado, não vai sair. Exatamente. Não vai sair. Exatamente. Se de repente o empregador chega à falência, não tenha mais recurso, né? Exatamente. E como, em regra, né, as verbas que a gente trata são de cunho alimentar, né? Isso é muito importante para essa possibilidade de se ter uma resposta pronta, né, do judiciário e acudir aí à necessidade, às vezes, que é premente do trabalhador, né? Depois do seu concurso para juiz do trabalho, qual foi a sua primeira cidade, doutor? Eu passei no concurso na segunda região. A segunda região fazer talvez outra região que o barretense não está muito afeito. Né? É importante fazer essa colocação que a Justiça do Trabalho ela é uma justiça federal. Né? Ela tem a Justiça Federal comum né? e a Justiça Federal do Trabalho. Do trabalho. Tá? Então ela não tem vínculos com a estrutura do governo estadual de São Paulo. A Justiça do Trabalho ela surgiu na década de 40, né, quando foi criada a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, e o território nacional foi dividido, na época, em 8 regiões. E, ao que me lembro, as sedes dessas regiões eram São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, Recife, Fortaleza e Belém. As 8 regiões iniciais que estavam organizadas a Justiça do Trabalho. Com o tempo, essas regiões foram se subdividindo. Então, por exemplo, a primeira subdivisão dessas 8... Foi São Paulo com Campinas, né? Não, foi São Paulo com Paraná. Ah, São Paulo com Paraná. Quando se criou a 9ª região. Sei. O Tribunal, o TRT, o Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, é o TRT da 9ª região. Ah, sim. Tá certo? Aí depois veio a 10ª região. Pega Brasília e atualmente pega Tocantins. Sim. Né? E assim por diante. O nosso foi, como a própria denominação diz, a 15ª região. E é a única situação no país em que, dentro da única unidade federativa, que é o Estado de São Paulo, existem 2 tribunais. Porque no resto do país tem um tribunal regional por Estado. Mas como a dimensão do volume dos processos no Estado de São Paulo era incomensuravelmente maior do que o segundo colocado, né, começou a se tornar uma estrutura gigantesca e inadministrável. Então, ainda na década de 70, já iniciaram as gestões para se subdividir. E na década de 80 foi criado o Tribunal da 15ª Região, com sede em Campinas. É a única cidade interiorana do Brasil, que não é capital, que tem um Tribunal Regional do Trabalho. E hoje é o segundo tribunal mais movimentado do Brasil. E o da segunda região, que é o da capital, só pega a capital, a Grande São Paulo e a Baixada Santista. Ele é o primeiro mais movimentado do Brasil. E o segundo é o da 15ª. O Estado de São Paulo, somando os 2 tribunais, tem praticamente 40% do movimento processual de toda a Justiça do Trabalho no Brasil. Então, respondendo agora a sua pergunta. Quando eu fui para São Paulo, eu fiquei em São Paulo. Em São Paulo. Porque só o Fórum Rui Barbosa, que é o fórum da sede principal, né, da Justiça do Trabalho em São Paulo, na época que eu atuei lá, tinha 90 varas. Das 162 varas do Tribunal da 2ª Região, que é o maior tribunal do Brasil, 90 estavam concentradas naquele prédio. Naquele prédio. Doutor, eu vou pedir licença ao senhor para um pequeno intervalo para os nossos apoiadores culturais e em seguida voltamos com o doutor Renato Ferreira Franco, juiz do trabalho auxiliar em Barretos. Já já voltamos. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o juiz do trabalho auxiliar da Vara em Barretos, Dr. Renato Ferreira Franco. Dr. Renato, no bloco anterior, o senhor falava que a primeira vara que o senhor trabalhou
assumiu foi em São Paulo, que é sede da segunda região. E depois? Eu permaneci por aproximadamente 2 anos e meio, Sei. atuando quase que exclusivamente em São Paulo, mas não era em uma vara, porque eu circulava, né, era juiz substituto, atuei em dezenas de varas lá em São Paulo. Aí eu consegui uma permuta aqui para a 15ª região, de um colega lá de São Paulo, que tinha passado no concurso aqui do Tribunal de Campinas e queria permanecer lá, inclusive era uma ex-servidora do tribunal lá de São Paulo. Aí com essa permuta, eu vim aqui, assumi, tomei posse no Tribunal de Campinas, fiquei praticamente 2 ou 3 dias, uma transição rápida em São Carlos, e aí já vim para a circunscrição de São José do Rio Preto, porque os juízes substitutos, eles não ficam vinculados a uma vara, né, pela própria natureza da função. Eles ficam vinculados a circunscrições, que são divisões regionais da área geográfica do Tribunal da 15ª. Tem 8 circunscrições na área da 15ª, que é Campinas, São José dos Campos, Sorocaba, Presidente Prudente, Bauru, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto. E Araçatuba, completo as 8. E aí eu já vim para São José do Rio Preto, que é o local que eu já residia, onde eu atuava, que minha família vivia. E aí, até eu me fixar em Barretos, eu fiquei circulando. Circulando, né? Na circunscrição. Dentro da circunscrição. Então, acho que com exceção da vara de Votuporanga, que eu não tive oportunidade de assumir por nenhum período, e da primeira vara de Catanduva, eu atuei em todas as demais varas aqui da circunscrição. Umas por mais tempo, outras por menos tempo. Doutor Renato, vamos ingressar um pouquinho agora no direito do trabalho ou na tramitação dos processos, das reclamações trabalhistas. Quanto tempo demora para que o telespectador, ou pelo menos aqueles interessados no assunto, quanto tempo demora a tramitação de um processo trabalhista, desde a reclamação proposta, desde a petição inicial, primeiro até a sentença de primeira instância e depois até o final, até o trânsito em julgado? Quanto tempo demora um processo desse? Essa resposta é difícil dar ela de uma forma unívoca. É lógico. Eu teria que dividi-la em 3 situações. Nós temos um tipo de processo, de procedimento, né, que são ações até 40 salários mínimos de valor, que se chama procedimento sumaríssimo. Essas ações têm prioridade de inclusão na pauta. Hoje, nós estamos trabalhando com a pauta de sumaríssimo para aproximadamente 4 meses do momento da distribuição. Se não for essa sumaríssima são valores mais baixos. São ações até o limite de 40 salários mínimos. Até o limite. Que seria hoje alguma coisa da ordem de R$27 mil. Tá? Ações com pedidos, né? Não quer dizer com condenações. Com pedidos até esse valor tramitam pelo rito sumaríssimo. E o que acontece também, que é uma situação muito comum aqui em Barretos, especificamente pela natureza das ocupações, né, dos trabalhadores aqui em Barretos, é que uma grande parte, a maioria, mais da metade das ações, envolvem pedidos relacionados a adicionais de periculosidade e insalubridade, que são muito frequentes no pessoal que trabalha na lavoura e no pessoal que trabalha em frigoríficos. São pedidos, geralmente, em quase todas as ações, né? Quase todas as ações contra esses empregadores, que, né, como são os maiores empregadores, acabam sendo os maiores demandados. Né? Então, essas ações exigem a realização de uma perícia técnica, para que vá um engenheiro no local para se aferir se as condições de trabalho são, de fato, insalubres ou perigosas. Então, na prática, mesmo que se marque a audiência para esse período de 4 meses, no sumaríssimo, que está por volta de 5, 6 meses para o procedimento ordinário, essa audiência, esse processo é interrompido para que seja feita a perícia e aí novamente marcada a audiência onde vão ser colhidos os depoimentos das testemunhas e das partes, que é o que a gente chama de audiência de instrução. Sim. Então, aqui em Barretos, por uma característica, né, da jurisdição local, a maior parte dos processos
a não ser quando ocorre acordo logo na primeira audiência. Sei. Correndo acordo termina rápido. Termina né? rápido, né? Ou quando não há acordo e se instrui logo na primeira audiência, normalmente a sentença não demora mais do que 10, 20 dias para sair. Que porcentagem tem de acordo na Justiça do Trabalho? Olha, Chega a 40%, 50%? isso também varia demais Varia, né? de local para local. No geral, no âmbito nacional, segundo as estatísticas nacionais da Justiça do Trabalho, esse número está por volta de 40%. Aqui em Barretos não dissonava muito disso, não. Teve época até que era inferior esse número. Mas, de alguns anos para cá, não necessariamente de um ano para cá, que eu e a doutora Daniela estamos aqui, mas já de alguns anos para cá, pelos diversos colegas que passaram por aqui, tem sido feito um trabalho junto às empresas, inclusive a própria direção do tribunal, o Tribunal do Regional do Trabalho da 15ª Região tem um grupo que atua, não em nível local, mas em nível regional, contra as maiores empresas empregadoras e que têm processo na Justiça do Trabalho, para tentar viabilizar políticas de conciliação. E essas estratégias têm sido muito exitosas, com fortes reflexos aqui em Barretos. Aqui em Barretos nós estamos com um índice acima de 50% atualmente. Que bom, hein? Atualmente. Isso é ótimo. Isso é que tem permitido nós chegarmos nesses números de tramitação que eu acabei de passar para o senhor. Porque há menos de um ano atrás nós estávamos marcando audiência para 9 meses, 10 meses. Teve época aqui que eu cheguei a atuar aqui que a pauta estava para quase um ano. Então, se entrava com a reclamação hoje, a audiência ia ser marcada para setembro do ano que vem. É uma realidade que, graças a Deus, já não existe mais aqui. Agora essa pauta está para... estamos marcando para final de abril, começo de maio, as audiências de instrução, que são as mais distantes. Então, em média, um ano, mais ou menos, termina em primeira instância? Olha, em primeira instância é um período bem razoável, se tiver perícia. Se não tiver perícia, Se não menos? tiver perícia, 6 meses. 6 meses. Acho que é com o trânsito em julgado, com razoável. recurso e tal, pode 2 anos, ou menos. O tribunal hoje também varia de turma para turma, mas tem a resposta aí dos recursos tem ocorrido entre 6 meses e 1 ano. Acho que um prazo médio, 8, 9 meses. O que acaba se demorando, por incrível que pareça, um tempo muito grande, é um problema que ainda nós não conseguimos enfrentar adequadamente pelas restrições estruturais que nós temos aqui, é que mesmo depois que o processo transitou em julgado, o processo trabalhista não é um processo simples, que há um pedido, olha, eu quero receber 5 mil reais. Não é assim. A pessoa vem e fala, olha, eu trabalhava em horas extras e tal, eu tinha adicional de insalubridade, eu quero reflexos disso em outras verbas. Então, isso exige uma fase, depois do processo terminado, que é a liquidação. E essa fase... Aí que vai se apurar tudo isso, né? Que aí que vai ser apurado aquilo, em dinheiro, aquilo que o juiz deferiu na sentença. Que é aquilo que sai lá do valor da condenação, a mera estimativa que a gente faz na hora. Né? Mas você põe lá condenação, 15 mil reais, um valor redondo. Não quer dizer que a condenação vai ser de 15. Aquilo é só uma base para que seja calculado o depósito recursal e as custas a serem recolhidas. Porque o montante exato só vai ser apurado na liquidação. E essa liquidação hoje está bastante demorada aqui em Barretos ainda. E praticamente o juiz teria que dar uma outra sentença dentro dessa liquidação, né? Tem que ser feito praticamente uma outra análise do processo. Uma outra análise do processo. Para poder se resolver isso aí. Nós estamos aí com alguns planos para tentar atacar essa demora, né? Mas isso infelizmente está esbarrando na restrição estrutural pelo volume de processo e pela quantidade de juízes e servidores que temos aqui em Barretos. Para que o telespectador possa entender, na Justiça do Trabalho é permitido que o empregado postule sem a presença do advogado hoje, né? Embora não seja aconselhável, bem dizer, pela complexidade é um do lá tema. Da CLT, que chama-se ius postulantes. Ius postulantes. Teoricamente, qualquer trabalhador que se sinta prejudicado pode Nós vamos, chegar... inclusive, falar sobre o ius postulante um pouquinho mais para frente da entrevista. Perfeitamente. Mas é o direito que ele tem de ir lá e fazer a postulação dele diretamente na Secretaria da Vara. A gente chama esse procedimento de atermação, que é se tomar a termo a reclamação. Mas normalmente não se vai, né? Normalmente a pessoa vai com o advogado, já procura. Eu já estou aqui há um ano fixo e somando os períodos anteriores que eu atuei aqui em Barretos, acho que pode ter pelo menos mais 1 ano e meio. Eu nunca vi. Nunca viu? Uma atermação aqui. Doutor, eu vou pedir licença ao senhor para mais um intervalo.
para ouvirmos e vermos os nossos apoiadores culturais e voltamos em seguida com o juiz do trabalho auxiliar, Dr. Renato Ferreira Franco. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o juiz do trabalho auxiliar, Dr. Renato Ferreira Franco. Dr. Renato, o senhor acha o processo trabalhista ágil ou poderia ser mais? E o processo eletrônico vai dar essa agilidade? O processo eletrônico é a solução para o problema trabalhista, para o problema da tramitação mais rápida dos processos trabalhistas? Também vou subdividir. Lógico. O processo trabalhista, o procedimento legal do processo trabalhista, eu tenho como muito ágil e rápido. Né? Não é possível qualquer tipo de recurso durante a fase de conhecimento. O processo é feito, o juiz decide todas as questões e qualquer nulidade ou qualquer irresignação da parte que ocorra no curso do processo só pode ser discutida num único recurso. Num único recurso, que é o né? recurso ordinário. Já é diferente do cível, né? Não existe a figura do agravo contra a decisão interlocutória, que é o agravo do instrumento contra a decisão interlocutória. Isso. Né? Então, isso realmente traz bastante celeridade em termos de procedimento. Aonde que está o gargalo? O gargalo, de fato, é estrutural. Né? É um volume de processos incompatível com a estrutura física e de pessoal que nós temos para geri-los. Só para o senhor ter uma ideia, o parâmetro legal para a adequação do volume de processos a uma vara seria da ordem de 1.500 processos, ou seja, num lugar que tivesse uma demanda processual superior a 1.500 processos por ano, já se recomendaria a criação de uma outra vara. Para os senhores telespectadores terem um parâmetro, Barretos já teve um pico em 2009 por conta da crise mundial que gerou muitas demissões, de 3.500 processos. 3.500 processos? Estou dizendo em números grossos. Né? Aí isso veio gradativamente sendo reduzido até o ano passado, que caiu para 2.700. Esse ano já estamos projetando 3.200 processos. Houve um novo recrudescimento aí na quantidade de demandas. Ou seja, é mais do que o dobro dos processos que poderiam ser acometidos a uma única vara de trabalho. Então, é urgente a criação de uma nova vara em Barretos, né? Não, ela não é urgente, né? Ela já passou? Há muito tempo. Há muito né? tempo que ela é urgente. Há muito tempo ela é urgente, né? Sei. A partir de quando os processos trabalhistas vão passar a ser eletrônicos na Justiça do Trabalho? Parece que é rapidinho, já vai começar. Em boa parte da 15ª região já está instalado o PJE, né, que é o Processo Judicial Eletrônico. Há um cronograma... É só para os novos processos, né? Sim. Os processos antigos continuam... Há um cronograma de implantação que até o final desse ano todas as varas da 15ª região estariam já com o sistema em funcionamento. Barretos é a última vara nesse cronograma. E não por acaso, que é a vara que tem talvez mais processos. Mais processos, né? Barretos e Botucatu são as duas varas mais movimentadas do tribunal. movimentadas do tribunal? Barretos, no ano passado, foi a 11ª vara em termos de produção do Brasil. Nossa. Do Brasil. E acho que talvez a única fora de capital. A primeira fora de capitais. Será que é por isso que não parava juiz titular aqui em Barretos? Muito processo aqui, né? A vaga que eu estou ocupando hoje ficou 2 anos aberta, doutor. Ficou 2 anos sem aberta? Candidatos. Sem candidato, né? É muito trabalho aqui. E quando né? saiu o edital, né, para que eu viesse para cá, saiu até uma observação que foi muito sintomática. Né? É? Assim, a pedido do interessado, a direção do tribunal republica o edital. Porque eu liguei lá e falei, olha, eu estou afim. Jura, doutor? Juro, é verdade, não está brincando, não? Mas, tirando aí o aspecto anedótico, né, realmente nós temos uma situação dramática aqui em Barretos em relação ao volume de processos. Né? É muito volume, é muito processo. Graças a Deus temos conseguido lidar com isso aí de uma maneira razoável, de melhorar esse prazo de tramitação, mas à custa de um esforço pessoal
muito grande, de uma colaboração muito intensa dos advogados e das empresas, especialmente, no sentido de se melhorar o índice de conciliação. Com respeito ao processo eletrônico, ele vai começar a partir da petição inicial ou já com a petição inicial já será de forma eletrônica ou não? Porque eletrônico... tem que juntar documentos, né? Não, documento não tem. Não junta documentos. Não junta documento. Não junta. No processo eletrônico não existe nada em papel. Os documentos são todos escaneados e juntados pelo advogado junto à petição inicial. É evidente que vai haver uma fase de transição. Os processos que hoje tramitam em meio físico, né, o processo de papel, os autos de papel, vão continuar em papel. Até o final. O final. Então, possivelmente por muitos anos ainda, mas então, a partir da petição inicial já se juntam documentos de forma escaneada. Exatamente. A partir da implantação do processo eletrônico, que talvez o ano de 2013, 2014 já se inicia aqui em Barretos assim, não existe mais auto físico para nenhum tipo de documento. Talvez algumas circunstâncias ainda, né, eu ainda não travei contato, eu não atuei em nenhuma vara de processo eletrônico, eu imagine aqui que possa ser necessário de ser juntado algum documento na secretaria para fazer alguma perícia grafotécnica, alguma coisa desse se for tipo. Contestado aquele documento juntado de forma escaneada. Exatamente. Alguma autenticidade tipo, é obrigado. Autos não vão existir mais. É lenda ou é fato, doutor? Porque o leigo acha... O trabalhador tem mais força junto à CLT, na Justiça do Trabalho? Ele é mais privilegiado nas ações? As sentenças são mais favoráveis a ele? Como é que é esse esquema? A CLT protege o empregado, que é a parte mais fraca, né? Aí nós temos que separar duas situações também muito distintas. O direito do trabalho foi um direito criado para a proteção dos direitos do trabalhador. Nós nunca podemos perder isso de vista. De vista, né? Certo? É um direito criado para garantir o que o ministro Maurício Godinho Delgado define como patamar civilizatório mínimo que as pessoas devem observar para poder utilizar a mão de obra de outras pessoas. Tá? Que é uma situação totalmente distinta de relações jurídicas que envolvem mercadorias ou que envolvem relações que não tratem do ser humano. Então, o direito do trabalho é um direito de fundo puramente humanístico. Ele defende direitos fundamentais da pessoa humana, que foram definidos, começaram a ser definidos já no século XIX, com atuação sindical nos países mais avançados, Estados Unidos, Inglaterra. Depois da Primeira Guerra Mundial, foi criada a Organização Internacional do Trabalho, que começou a positivar uma série de normas trabalhistas em nível internacional. O Brasil entrou meio atrasado nessa história, que foi já no governo de Getúlio Vargas, que começou a se criar a primeira legislação trabalhista, ainda assim de forma muito esparsa, tanto que a consolidação tem justamente esse nome em razão da reunir essa legislação esparsa né? Numa legislação única aplicável a todos os trabalhadores. E mesmo assim, quando ela foi criada lá em 43, ela não alcançava os trabalhadores rurais, o que só ingressaram sob a égide da CLT a partir da Constituição de 88, e até hoje ainda não atinge os domésticos. Né? Que agora que houve a mudança constitucional para que sejam estendidos os direitos do trabalhador doméstico, igualados em nível de direitos aos demais trabalhadores. Mas, então há realmente um viés protetivo no direito material do trabalho. Tá certo? No processo do trabalho, há também alguma diferença em relação ao processo comum, que presume a igualdade absoluta das partes, porque há certas situações onde a própria legislação desloca para o empregador o ônus da prova de determinados fatos do trabalho. Situação típica e clássica, a jornada de trabalho. O empregador que tem mais de 10 empregados é obrigado a registrar a jornada de trabalho dos seus empregados. E por conta, em decorrência dessa obrigação legal, quando ocorre a reclamação e chega lá perante o juiz, não é o empregado que tem que trazer essa prova para a justiça, mas a empresa. É a empresa que tem que porque ela tem a obrigação legal de fazer esse registro. Então o ônus da prova pertence à empresa. Então. Exatamente. Então, essa desigualdade, vamos dizer assim, ela ocorre neste sentido, em função de se atribuir alguns ônus probatórios ao trabalhador, ao empregador,
Exatamente porque ele que gere, né? Ele que administra o empreendimento. Evidentemente seria impossível você pedir a um trabalhador que trouxesse o controle de ponto dele próprio. Lógico. Nem tem, né? Nem tem. Aí, não, eu anotei lá no caderninho. Tem muitos que até fazem isso, mas não é prova, né? No caderninho. De certa forma, até poderia ser, né? Em certas circunstâncias. Mas o fato é que o ônus probatório da jornada para o estabelecimento ter mais de 10 empregados é da empresa. E isso ocorre em várias outras situações, né? E, infelizmente, também ocorre das empresas, especialmente as pequenas empresas, serem muito mal assessoradas quanto à produção da documentação necessária para a relação de trabalho. Às vezes o empregador acha que pegando lá o recibo e recolhendo lá as guias está tudo certo. E às vezes um controle de horário não é bem montado, ou vem com aqueles horários britânicos, né? Entrou todo dia às 7 da manhã, chegou às 11, saiu meio-dia. Então, isso não acontece na realidade. A gente sabe que não acontece na realidade, que é um controle britânico até para inglês ver. É verdade. Então, isso não é aceito, evidentemente, né? E aí, daí, às vezes, surge essa sensação de que há uma proteção no processo, que a justiça pende para o lado do trabalhador. Não há. Eu vivo julgando processos totalmente improcedentes, porque também, às vezes, há situações que o ônus da prova é do trabalhador e ele não se desincumbe. É lógico. Né? Às vezes até alegações absurdas, que você sabe que são irreais. Né? É de 24 horas extra por dia, né? Não tem nem condição de... do tipo, né? Então, evidentemente, essa filtragem acaba tendo que ser feita. Então, não há, a priori, né, no processo ali, um lado que vai ser favorecido. Não há. Doutor, mais um pequeno intervalo para os nossos apoiadores culturais e voltamos em seguida com o doutor Renato Ferreira Franco, juiz do trabalho em Barretos. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o juiz do trabalho auxiliar em Barretos, Dr. Renato Ferreira Franco. Doutor Renato, nós já falamos sobre o ius postulandi na Justiça do Trabalho. Como o senhor encara o ius postulandi hoje em dia, dada a complexidade da matéria do direito do trabalho, ainda mais com o advento do processo eletrônico? Totalmente desaconselhável. Explicando que o ius postulandi é o empregado postular sozinho. Empregado postular sozinho. É importante explicar isso. Exatamente. Eu entendo totalmente desaconselhável. Não é pela complexidade em si, mas justamente por aquilo que nós falamos no bloco anterior. Até para que se possa ter uma efetiva paridade de armas lá no processo. Porque o empregador sempre tem os seus bons advogados. O empregado vai sozinho lá. É muito importante que o empregado esteja acompanhado com um advogado que tenha domínio realmente sobre as questões que estão sendo tratadas no processo. Doutor, eu já entendi, porque nós temos várias perguntas, então vou passar para outra pergunta. E o que dizer dos pleitos da advocacia para o reconhecimento da possibilidade de condenação em honorários advocatícios, como ocorre no civil? Sou totalmente favorável. Que seja regulamentado regulamentado isso aqui. Que ainda não está regulamentado. Porque tem juiz que aplica, né, honorários em ações. Está sendo aplicado como uma extensão do Código Civil para se aplicar como uma verba indenizatória das despesas do postulante. Mas não é uma verba de natureza sucumbencial. Ainda é uma verba que está sendo deferida para o trabalhador para cobrir as despesas que ele teve com o advogado. O que eu sustento é que realmente haja uma regulamentação. Para que haja sucumbência. Que é uma verba do advogado paga pela parte perdedora. Né? Porque hoje o que acaba acontecendo, até pela prática da época que eu era advogado, os advogados trabalhistas, que evidentemente não há nada de errado nisso, mas cobram de 20% a 30% das verbas que o trabalhador teria direito. Evidentemente que se eles tivessem a contrapartida da sucumbência, esse valor poderia ser substancialmente reduzido, como ocorre no cívil. Isso. Como ocorre no cívil, que normalmente as causas são da ordem de 10%, de 10% a 20% no máximo, os honorários. E isso, evidentemente, favoreceria o trabalhador. Porque está certo, doutor.
Existe alguma coisa em tramitação, algum projeto, alguma proposta em tramitação no Congresso para criar essa figura da sucumbência no processo trabalhista? Doutor, eu não sei lhe dizer assim com exatidão em que estágio está e tal. Eu sei que há gestões nesse sentido, mas eu não sei dizer se já há um projeto de lei formalizado e em que momento da tramitação ele está. Doutor, eu gostaria que o senhor comentasse um dos principais problemas da Justiça do Trabalho, a elevada quantidade de processos com dificuldades na fase de execução. O que o Judiciário tem feito a esse respeito? Quais as possíveis soluções do problema? Aqui, novamente, temos que Fique à vontade. dividir. Uma situação é essa demora em razão da liquidação do processo. Nós estamos tratando com um empregador solvente, mas há uma longa discussão para se definir o montante da condenação. Tá certo? Que isso é até a situação mais comum aqui em Barretos. Outra situação é quando o devedor não tem bens. Simplesmente não tem. E o que fazer? Não há o que fazer. Não há o que fazer, né? Não há o que fazer. Por quê? Pela legislação brasileira, respondem pelas dívidas de qualquer natureza todos os bens presentes e futuros que a pessoa tenha, excluídas os salários, as ferramentas de uso profissional, para o caso do trabalhador, da pessoa profissional liberal e tal, que necessite disso para o seu uso, e a casa própria de residência. Até tem algumas correntes que têm defendido em algumas situações, dada a natureza do crédito alimentar, penhora parcial de salários e provento de aposentadoria. Mas ainda é uma posição bem dúbia, né? Uma posição minoritária. Né? Minoritária. Então, não há o que fazer. O fato é isso, não há o que fazer. Se o devedor é insolvente, não há o que fazer. Doutor, eu gostaria que o senhor discorresse para o telespectador sobre os efeitos da súmula vinculante número 25, que é a súmula que diz que o senhor sabe que o depositário infiel não tem prisão para o depositário infiel. Sobre o processo de execução. Qual a ponderação a fazer entre os direitos do devedor e os do credor empregado, que é titular de verbas de caráter alimentar com proteção constitucional? Olha, essa solução é simples. Remover o bem. Quando há o depósito, já remove o bem, né? Já remove o bem. Faz-se a penhora e remove o bem. Mas em todos os casos... Bom, sim, quando se há dúvida, quando se vislumbra um fundado risco da dissipação, porque, por exemplo, um bem imóvel... Um bem imóvel não tem como. Não tem problema, você bloqueia a matrícula, bloqueia, tá tudo acabou. certo. Mas um bem imóvel que ofereça risco de desvio, do depósito não ser honrado, é só fazer a remoção do bem. Nós sabemos, doutor, que o senhor já ponderou, já explicou direitinho, que na legislação trabalhista há um viés de proteção ao empregado, considerada a parte mais fraca da relação do trabalho. O senhor acredita que esse viés protetivo, e o senhor também já explicou mais ou menos isso, influencia o juiz a ponto de desequilibrar a relação processual em desfavor dos empregadores? Esse viés protetivo do empregado pode influenciar o juiz na hora da sentença? É o ponto. Uma coisa é a situação de proteção do direito material. Outra coisa são as regras de atribuição de ônus da prova. Nesses dois aspectos, evidentemente, influencia, porque há determinação legal para determinados ônus probatórios e para determinadas condições favoráveis. E nos casos agora, gerais? Uma influência psicológica isso. Sobre o juiz, aí eu posso responder por mim, não por todos os colegas. Eu não vejo a priori que o empregado esteja certo, o empregador errado ou vice-versa. Eu analiso cada caso a partir das provas de cada caso. Sim. Não há preconceito ou pré-definição em favor de nenhum dos dois lados. Por sinal, analisa o conjunto probatório, dentro das regras de avaliação, mas não há um preconceito ou uma pré-formação, uma predisposição de auxiliar o empregado, de favorecer uma parte ou desfavorecer a outra, de forma alguma. Sim. E essa proteção legal aos trabalhadores pode ter consequências econômicas, né? Pode ter consequências, se um juiz tiver essa proteção, em termos de aumento de custo das empresas. Porque quanto mais condenadas, mais custos elas terão, né? Em caso positivo, como as empresas lidam com isso?
aumento de custos e repasse nos preços, demissões, perda de competitividade. Essa discussão entre direito trabalhista e perda de competitividade é uma discussão muito antiga e que a cada momento da história do Brasil ela volta à tona. Já passamos por discussões na época do governo Fernando Henrique, agora está voltando isso e tal. Mas o problema é o seguinte, os países mais competitivos do mundo não são os que não têm legislação trabalhista protetiva. Sim. Não pelo menos empiricamente, pela observação dos fatos já ocorridos, uma pré-condição para a competitividade que os trabalhadores não tenham qualquer tipo de proteção. Pelo contrário, eu acredito que um país onde a mão de obra é bem remunerada, que tem condições saudáveis de trabalho, que tem observadas as suas garantias constitucionais, tem uma condição muito mais favorável de competir no mercado internacional do que o contrário. Eu acho que o problema de competitividade brasileiro está muito mais ligado a questões tributárias que incidem sobre as empresas, sobre a folha de pagamento e sobre o nível educacional da mão de obra, que lamentavelmente é muito baixo. Agora, eu não vejo que concessão de férias, 13º salário, limitação de jornada, que acho que são os direitos básicos, o fundo de garantia de prestação de serviço possa retirar a competitividade da indústria nacional em relação à indústria internacional. De uma maneira geral, o senhor acha que o empregador hoje em dia está mais organizado, ele está respeitando a legislação trabalhista? E pelo aumento de reclamações trabalhistas, por exemplo, já para esse ano já vai aumentar, isso quer dizer que eles não estão organizados? Não. Não tem nada a ver. Não há necessariamente essa correlação. Porque, no fundo, há 3 tipos básicos de conflitos trabalhistas, que eu chamo de um conflito de certeza, crise de certeza, crise de inadimplemento e fraude. Tá certo? Sim. O que é a crise de certeza? Quando se há uma dúvida sobre uma dada circunstância. Tem ou não a insalubridade? Ah, sei. Não há má-fé, não há desonestidade, não há nada. Há uma dúvida real que o judiciário tem que dirimir. Tá certo? Outra situação é inadimplemento. Não pagou. A empresa quebrou. Ou a empresa sumiu, ou tal. Essa situação é aquilo que nós falamos, às vezes não se conseguir resolver. E a terceira é a fraude. Tá certo? Então, a combinação dessas 3 situações é que gera o volume de processos. Sei. Doutor, eu gostaria que o senhor respondesse rapidamente algumas perguntas, que o nosso tempo já está se esgotando, e vamos sair um pouquinho da área penal. O senhor, como é um magistrado, pode ingressar em outros campos do direito. O senhor é a favor da diminuição da maioridade penal? Porque hoje os crimes são violentos, praticados por parte de menores, e a maioridade penal ela começa aos 18 anos. O senhor é a favor da diminuição para 16 ou até menos? Rápido. Esse tema é muito polêmico e eu, sinceramente, não tenho ferramentas uma opinião formada, estatísticas para ter uma opinião formada sobre esse ou aquele caminho. O que eu só acho, isso eu estou dizendo usando a palavra correta, acho, tá? Porque é uma opinião sem embasamento técnico, é que o nosso sistema penal, da forma com que está concebido, não tem nenhuma eficácia para coibir. Isso é verdade. Doutor, finalizando o programa, eu sempre faço uma pergunta aos meus entrevistados. O senhor faria reverência a alguma pessoa da história, aquela pessoa que transformou a humanidade? O senhor tem um respeito absoluto? O senhor se curvaria perante ela em respeito? O senhor tem essa figura? Tem. Qual seria? Franklin Delano Roosevelt. Foi presidente dos Estados Unidos um pouco antes da Segunda Guerra Mundial e até muito perto do fim. Se nós estamos aqui hoje conversando livremente, na frente de uma televisão, podendo expressar livremente nossas opiniões e podendo desfrutar dos direitos individuais que a Constituição brasileira e a maior parte das constituições dos países civilizados nos garantem, foi porque esse cidadão, em 1941, logo no início da participação americana na Segunda Guerra, chamou os então aliados, Inglaterra, Rússia, etc., e quase que obrigou-os, no bom sentido, a assinar um documento chamado Carta do Atlântico, que foi o que gerou a Declaração Universal dos Direitos do Homem e a atual Organização das Nações Unidas. Muito bem. Esse é o
homem que eu acho que foi o grande personagem, junto com Winston Gostei. Spencer Churchill. Gostei. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Foi uma honra muito grande o senhor aqui ser o nosso convite e vir aqui até a TV Barretos para dar todas essas explicações, que eu tenho a impressão que esclareceu muita gente sobre o que é o direito do trabalho, sobre o processo trabalhista de uma maneira geral. Muito obrigado, doutor. Foi uma honra muito grande para nós. Eu que agradeço a honra e a possibilidade de me dirigir de uma forma tão direta à população de Barretos, que eu tenho procurado servir já há algum tempo. No final do programa, eu sempre trago uma mensagem poética, e hoje ela vem assinada por Cecília Meirelles, chama Retrato à Poesia. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Nem esses olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha essas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por essa mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Muito obrigado ao telespectador da TV Barretos, muito obrigado mais uma vez ao Dr. Renato Ferreira Franco e até o próximo programa, se Deus quiser. Apoio Cultural, Grupo Joia, seu grupo, sua moda. Grupo Santa Casa Saúde, seu bem-estar em todos os nossos planos.